Na aula de hoje, a gente vai falar aqui dos fatores de potência, né? Vamos lá. Aí aqui, como eu tinha falado para vocês, o fator de potência é o cosseno desse ângulo que eu tenho entre a tensão e a corrente. A gente tinha lá aquele triângulo das tensões, onde a gente tinha aqui o de R, o de L e o total, né? E tinha esse ângulo entre a tensão total e a corrente total. Lembra que a corrente ela está em fase com a tensão no resistor. Então, esse ângulo φ, que é justamente essa defasagem entre a corrente e a tensão, também é essa defasagem que eu tenho aqui entre a potência, agora a gente está falando de potências, entre a potência ativa e a potência aparente, que é a potência total do circuito. Lembrando que esse triângulo que a gente tem aqui é chamado de triângulo de potências, certo? Onde a gente tem a potência ativa no eixo horizontal e a potência reativa no eixo vertical, podendo ser potência reativa indutiva, seria para cima, que é o que está representado aqui, e podendo ser também a potência reativa capacitiva, que seria essa componente para baixo. Se caso tivesse aqui, no caso, esse Q para baixo, Q negativo, é o que me daria essa potência reativa no capacitor, e agora, nesse caso, essa estaria aqui para baixo, certo? E esse ângulo também estaria aqui para baixo. Esse ângulo φ aqui estaria aqui embaixo, certo? Aí aqui a gente tem aquela aplicação, que seria aquela consequência, né? Que seria se o ângulo está em cima, deixa eu passar o slide. Se o ângulo está em cima, aqui, essa parte de cima aqui, o ângulo está em cima, ele está atrasado. Significa que a corrente está atrasada em relação à tensão. Isso aqui seria a corrente, certo? A corrente está atrasada em relação à tensão, ou seja, esse ângulo está atrasado. E isso indica que é um circuito predominantemente indutivo, que é justamente essa parte Q aqui, essa potência Q, que é a potência reativa, ela é do tipo indutiva, porque no caso está positivo, certo? Então, ela está 90 graus adiantada da corrente aqui, então ela é do tipo indutiva. Quando a gente fala que o fator de potência está adiantado, quer dizer que a corrente está adiantada em relação à tensão, ou seja, seria esse ângulo φ aqui de baixo. Esse daqui seria o φ1, que eu desenhei aí nesse triângulo de potências, e esse atrasado aqui seria o meu φ, que é o de cima. Então, quando eu falo que o fator de potência está adiantado, é a mesma coisa de falar que a corrente está adiantada em relação à tensão total do circuito, certo? Então, é a mesma coisa também de falar que é um circuito predominantemente capacitivo, onde a tensão, né, do capacitor está atrasada em relação à corrente, ou também a potência reativa do circuito em si está negativa, ou seja, capacitiva, e ela está atrasada de 90 graus aqui, com essa defasagem de 90 graus em relação à corrente, que é a característica do capacitor. É justamente esse φ2 aqui, onde o cosseno desse φ, que é o fator de potência, ele está adiantado. E nesse caso de cima aqui, o cosseno desse φ, que é o fator de potência, ele está atrasado, certo? Isso aqui é importante porque em algumas questões ele, ele pode dar cosseno de φ de 0,9 indutivo, ou se não, a mesma coisa também ele pode falar cosseno de φ de 0,9 atrasado, ou fator de potência indutivo, fator de potência atrasado, certo? É a mesma coisa. Pode falar fator de potência capacitivo, que seria fator de potência adiantado. Entenderam? Aí aqui a gente tem esse circuito simples. Nós temos aqui dois resistores e um capacitor, sendo esse capacitor aqui de menos J2 ohms,
seria a impedância, certo? A impedância no capacitor é igual a menos JXC, certo? E no caso aqui, 2 ohms, 2 seria igual a XC. E menos J2 ohms seria a impedância no capacitor. E esse capacitor está em paralelo com essa resistência de 4 ohms aqui. Ele está nessa configuração em paralelo, certo? E essas duas componentes que a gente tem, está em série com esse resistor de 6 ohms, certo? Então aqui a gente vai fazer uma rearmação, certo? Vai simplificar esse circuito para poder encontrar o que ele pede. E justamente ele pede aqui o fator de potência do circuito, seria aquele cosseno de φ, e a potência ativa fornecida pela fonte. Certo? Aqui ele está pedindo o cosseno de φ e a potência ativa, que é aquele P, que é dado em watts. Certo? Para isso a gente precisa encontrar o triângulo de potências, precisa encontrar a impedância total dele, para poder encontrar a corrente, enfim. Aqui tem toda a análise do circuito. A primeira coisa que a gente vai analisar aqui desse circuito é fazer a associação dele, né? Então, se a gente tem aqui esses dois componentes em paralelo, a gente faz aqui o paralelo desses dois componentes, certo? E esse resultado que a gente tem da associação, ele vai estar em série com esse resistor, certo? Que é justamente o que tem aqui na equação. Ele vai estar em série com esse resistor. A gente tem esse resistor de 6 somado, né? Está em série com esse paralelo. Então, o paralelo é dado por essa forma aqui, né? Que seria a multiplicação do capacitor e do resistor dividido pela soma do capacitor pelo resistor. Certo? Isso aqui vai dar, no caso, isso aqui abrindo mais um pouco essa partezinha aqui, isso vai dar menos J8, aí dividido, né? Por 4 menos J2, certo? Aí isso daqui, transformando em polar, porque é uma divisão de números complexos, a gente tem que transformar ele em polar. Isso vai dar... Aqui em Ô, cima vai Joyce, dar... Oi, vai ser só uma perguntinha. pode falar. É, em cima, vê só, menos J2 vezes 4 Isso, sobre 4 menos J2. isso. Ah, esse menos J2 é porque está acompanhando o menos de cima, é? Não seria mais J2 não, nessa fórmula aí? Não, vê, aqui embaixo, quando a gente tem a fórmula vamos colocar aqui, de impedância equivalente, duas impedâncias Isso, em paralelo, a gente vai ter a impedância 1, certo? Multiplicado pela impedância 2, isso, dividido pela soma deles. sobre Pela soma agora a deles, soma. entendeu? Só que esse componente Z2 aqui descrito, né? É o capacitor. E esse capacitor é do tipo menos J2. Então, no caso Z1 aqui é Agora, 4, aí ficaria mais menos J2, certo? compreendo. Por isso que ficou esse menos J2, Beleza. porque aí o jogo de sinais daria menos, né? Jogo de sinais, né? Ficar, permanece o menos, né? É, Isso, isso. Ah, bom então. Ok. pronto. Aí aqui, transformando os dois em polar, o primeiro fica 8, esse argumento, que é a fase, né? De menos 90, certo? E a parte de baixo aqui vai dar 4,47 com essa fase de menos 26,56 graus. Aí isso aqui também, a gente vai fazer uma divisão de números complexos. Então a gente tem aqui os módulos e as fases desses números complexos. Para a gente fazer essa divisão, a gente vai pegar os módulos, que seria 4 e 4,47, vai dividir eles. Seria, no caso, 8, né? Aqui. 8 dividido por 4,47. Isso vai dar 1,78. 1,78, certo? Ou 79. Vou colocar 79.
1,79. E as fases, como elas estão, no caso, dividindo, né? A gente vai fazer aqui a subtração das fases. Vou colocar aqui em cima. A gente tem menos 90, menos, que é o da fórmula, certo? Menos 26,56. Aí isso aqui vai me dar uma fase na forma polar aqui de menos 63,44 graus, certo? Aí isso aqui vai me dar a forma polar. Só que esse resultado que eu tenho do paralelo aqui, eu vou somar com o resistor de 6 ohms que tem ali. Esse resistor aqui, de 6 ohms, certo? Então, eu preciso transformar esse valor que eu encontrei da minha impedância em paralelo para a minha forma retangular. Então, eu fazendo a operação desse meu número polar aqui para a minha forma retangular, eu vou encontrar aqui 0,8 menos J 1,6, certo? Aí agora, quando eu vou somar essa parte do meu paralelo, que foi a minha impedância em paralelo, com o meu resistor por estar em série ali, lembra que a impedância em série é a mesma coisa de resistores em série, seria Z1 mais Z2, certo? Meu Z1 poderia ser esses 6 ohms aqui, e o meu Z2 poderia ser a associação em paralelo deles dois, que vai se transformar em uma caixinha só, que é justamente esse valor de 0,8 menos J 1,6. Aí essa associação que eu tenho aqui em série agora vai me dar o valor de 6,8, que é a parte real, porque esse resistor ele tem 6 em real mais J0, porque ele não tem parte imaginária. Certo? Então, eu vou somar aqui as partes reais, seria 6 mais 0,8, e somar também as partes imaginárias. Como o resistor ele não tem parte imaginária, vai ser somente essa parte imaginária da associação em paralelo que eu fiz, J1,6, certo? Que é justamente isso que está aqui descrito, isso na forma retangular, e aqui quando eu transformo ele na forma polar. Dúvidas? Não, né? Aqui a gente encontrou essa impedância total do circuito. Esse circuito agora, ele vai se transformar nessa fonte aqui, com essa caixinha, que vai ser esse meu Z. Tanto em retangular, quanto em polar. Isso aqui é a mesma coisa. Dependendo da aplicação que eu for fazer, se for uma soma ou subtração, eu utilizo o valor em retangular. Se for uma multiplicação ou divisão, eu vou utilizar o valor em polar. Certo? Aí aqui, note que o ângulo da impedância que a gente encontrou é negativo. Certo? Se o ângulo é negativo, o fator de potência está adiantado. Isso aqui é uma característica daquela análise que a gente estava fazendo aqui anteriormente, nessa parte aqui. Se o ângulo for positivo, ele está aqui para cima, ó, ele está aqui em cima do eixo ordenado, certo? Se o ângulo é positivo, ele está atrasado, ou seja, a corrente está atrasada em relação à tensão. Se o ângulo é negativo, é porque ele está aqui embaixo, certo? Se o ângulo é negativo, ele está adiantado, o fator de potência está adiantado, ou seja, a corrente está adiantada em relação à tensão.
Então, isso aqui é um circuito predominante capacitivo, isso aqui predominantemente indutivo. Aí, já clareando para vocês, quando a gente fala que o circuito é predominantemente capacitivo, quando a gente volta aqui para a questão, está vendo que nesse circuito ele só tem uma componente, que é um capacitor. Então, obviamente que no final desse circuito, a gente teria essa predominância capacitiva, porque só tem um capacitor aqui. Agora, se tivesse um capacitor e um indutor, aí teria que ver qual seria o resultado das equações para ver se seria predominantemente capacitivo ou predominantemente indutivo. Qual iria sobressair ao outro, né? Aí aqui a gente encontrou, note que o ângulo é negativo, então o fator de potência está adiantado, ou seja, é um circuito predominantemente capacitivo. É a mesma coisa de falar que a corrente está adiantada em relação à tensão total do circuito. Aí aqui, na dúvida, se tiver na dúvida do que está adiantado ou não, você calcula o valor da corrente, vai me dar um ângulo também. A gente tem aqui a nossa impedância que a gente encontrou na forma polar, certo? Que tem esse ângulo negativo. E quando a gente calcula o valor da corrente, ela vai estar de mais 13 graus, certo? Então, quando a gente faz aquele triângulo, aquele diagrama fasorial aqui, a nossa tensão, a tensão ela foi dada 30 com essa fase de 0 graus, certo? Então, a nossa tensão ela vai estar exatamente aqui no eixo horizontal. Isso aqui vai ser a nossa tensão, certo? A tensão vai estar nesse eixo horizontal, 30 aqui, com essa fase 0, certo? É a tensão. E a corrente, quando a gente faz aqui, a gente encontrou a impedância, certo? Inclusive fez a lei de Ohm, isso aqui é uma lei de Ohm. Lei de Ohm. A gente fez a lei de Ohm, a gente encontrou a corrente. E a corrente, ela está 13 graus adiantada em relação à tensão. Ou seja, ela está mais ou menos aqui, certo? Esse φ que eu tenho aqui é justamente esse valor de 13,24 aqui. Essa aqui seria a minha corrente. Certo? Aí a gente encontrou a corrente. Agora a gente vai encontrar a potência ativa fornecida pela fonte. A gente já tem a corrente, certo? E tem o valor de um resistor. A corrente que vai sair daqui da fonte vai passar por esse resistor. Aqui ela se divide, certo? Mas a corrente que sai da fonte ela vai passar por esse resistor de 6 ohms, certo? Então a corrente que a gente encontrou anteriormente, de 4,26, 24,286 com essa fase, né? A gente vai utilizar o módulo dela para encontrar aqui o valor da nossa potência ativa, multiplicada por esse resistor, que no caso aqui é o resistor total, né? Deixa eu só conferir se está correto aqui o cálculo. Aqui a gente encontra o nosso valor da potência ativa, que é o que ele pede na questão. Ok? E aqui é outro método de calcular a potência ativa, dado pelo fator de potência. No caso, como eu tinha mostrado para vocês lá, a gente tem aquele gráfico, certo? Onde a gente tem a tensão a 0 graus aqui e a corrente está a 13 graus. Tem esse ângulo φ aqui, de 13 graus, certo? Vou voltar lá no valor, 13,24. Se a gente tira, como a gente tem aqui, que esse ângulo é o ângulo entre a tensão e a corrente,
a gente tirando o cosseno desse ângulo, a gente vai encontrar o nosso fator de potência. Que quando a gente tira esse cosseno do ângulo, a gente vai encontrar esse valor de 0,9734 aqui. Certo? A gente fala aqui PF ou FP, né, fator de potência. A gente tem esse valor de, no caso, nessa questão, que o ângulo é 13,24, a gente tem que o cosseno do ângulo, ou o fator de potência, é de 0,9734, 9.734, certo? Aí a gente tem o nosso valor de tensão e o nosso valor de corrente, que a gente encontrou. A tensão ele foi dada e a corrente que a gente encontrou. Então, a mesma coisa, certo? Dúvidas disso? Não, né? Aí aqui a gente vai começar agora a falar sobre a compensação, que seria ou a correção do fator de potência. Compensação é justamente essa relação que a gente tem quando a gente tem a potência reativa indutiva muito grande, esse ângulo vai estar muito grande. Deixa eu desenhar aqui. Quando a gente tem aqui, naquele triângulo de potências, uma potência reativa indutiva, né, muito grande, a gente vai ter esse ângulo muito grande. E o que indica dizer essa corrente reativa grande? É justamente aquelas vibrações que eu tinha falado para vocês, aquelas oscilações na rede, por ela estar sendo consumida e fornecida várias vezes no segundo, certo? Então, e ela não está sendo transformada em trabalho, que seria, no caso aqui, a questão da potência ativa. Ela é 100% transformada em trabalho, ou seja, uma lâmpada esquenta ou chuveiro elétrico esquenta. Um resistor, né? Resistores aqui. Aqui, esse Q indutivo aqui, é justamente o que eu estava falando, né? A gente tem esse consumo e esse fornecimento de energia, de potência na rede. No caso, isso a taxas de várias vezes por segundo, certo? Dependendo da frequência aí, pode ser enorme, tipo, muito grande mesmo. Aí, uma consequência disso é aquelas oscilações que a gente tem na rede. E isso não é interessante nem para os consumidores, nem para os fornecedores de energia. Então, aqui a gente vai estar demonstrando aqui um exemplo do que acontece com esse fator de potência. Se esse cosseno aqui, no caso desse ângulo, for mais próximo de 1, ou seja, esse ângulo for o menor possível, a gente vai ver que a gente tem, no caso, um aproveitamento melhor dessa potência, dessa energia que está sendo fornecida. Aí aqui no exemplo a gente tem, considere duas fábricas que consomem a mesma potência ativa, ou seja, esse P que a gente tem aqui é o mesmo, seria 1 vezes 10 a sexta, esse aqui é 10 a sexta, 1 vezes megawatt, 1 megawatt, com uma mesma tensão de 10 kV, certo? 10 vezes 10 a terceira kV. Mas com fatores de potência diferentes. A gente tem a fábrica 1, que tem esse fator de potência de 1, ou seja, fator de potência unitário, e tem a fábrica 2, que tem esse fator de potência de 0,4. Se a gente tem aqui um fator de potência de 1, é porque esse ângulo φ1 é igual a zero. Certo? Quando a gente faz o cosseno menos 1 de 1, ele vai dar zero. Agora, quando a gente faz o cosseno menos 1 de 0,4, esse ângulo, φ2, ele vai dar 66,42 graus. Isso aqui, no caso, é φ2. φ2 vai ser igual ao cosseno a menos 1 de 0,4. Certo? Aqui. Aí, sabendo que a potência ativa é U vezes I vezes o cosseno de φ, aqui a gente vai calcular a corrente que tem em cada uma dessas fábricas, porém, elas têm, no caso, fatores de potências diferentes.
Então, aqui a gente observa que na fábrica 1, a gente tem esse 100 amperes de corrente no circuito, mas que, no caso, o fator de potência dela é de 1, certo? É unitário. E na fábrica 12, a gente tem esse fator de potência de 0,4, a corrente vai ser 2,5 vezes mais alta do que a fábrica 1. Então, quando a gente fala isso na prática, na vida real mesmo, se a gente tem uma fábrica, a gente tem duas fábricas. Na fábrica 1, ela utiliza o fator de potência, ela faz essa compensação, essa correção do fator de potência, para que ela fique o mais próximo possível de 1 ou com o valor 1, certo? No caso, a potência reativa indutiva é igual à potência reativa capacitiva. Só vai ter potência ativa, que seria transformada em trabalho. Aí a gente tem esse valor de 100 amperes, certo? Nessa configuração aqui dessa fábrica. Aí a gente tem outra fábrica, certo? Que ela não utiliza essa compensação. Ela não coloca esses capacitores, certo? Que eu vou mostrar para vocês, dos capacitores, né? Como faz esse cálculo. Ela não faz essa correção e acaba induzindo, no caso, somente essa potência indutiva muito grande. E no caso aqui, o Φ2, seria esse Φ2 aqui, ó, tem esse ângulo de 66,42. Ou seja, essa potência ativa indutiva, ela está muito alta, certo? Então, se ela está muito alta, implica dizer que a corrente que a gente tem nessa fábrica, no circuito dessa fábrica, é muito maior para a mesma configuração daquela primeira fábrica lá. Então, quando a gente for fazer o dimensionamento desses condutores para a passagem dessas correntes, na fábrica 1 a gente vai ter essa redução de custos, porque no caso a bitola do fio do condutor, certo? Para a passagem da corrente, ela vai ser menor na fábrica 1 do que na fábrica 2. E a gente sabe que a bitola de um fio, a seção transversal de um fio, quanto maior for, mais caro ele é. Ainda mais se for, no caso aqui de uma fábrica, vai ser metros e metros de condutores. Então, dependendo aqui da aplicação, se essa corrente for muito alta, a seção transversal dela vai ser muito alta e vai aumentar muito o custo de todo o projeto, né, de dimensionamento da fábrica, do que se ela tivesse feito essa correção do fator de potência e tivesse feito essa compensação mesmo, sabe? Para diminuir essa corrente que a gente tem no circuito. Certo? Entenderam? Positivo, Joyce. Eu estou sentindo isso na pele e na prática, que eu estou fazendo a instalação na minha casa, são 4 circuitos, aí eu sei exatamente o que você está falando. Pronto, exatamente. Geralmente, em equipamentos assim, não sei se vocês lembram, mas lá em máquinas, quando a gente estava trabalhando com máquinas elétricas, a gente tinha lá os transformadores. E os transformadores, eles tinham essa característica de ser indutor. Então, quanto mais a gente tem indutores, ou melhor, transformadores na nossa casa, né? Esse tipo de máquinas, transformador, motor, enfim, na nossa residência, maior vai ser essa potência indutiva que a gente tem. E quanto maior for essa potência indutiva, maior vai ser esse ângulo. Entendeu? Então, uma forma de fazer essa compensação seria colocar capacitores, certo? Mas daí tem toda uma aplicação de como fazer essa correção. Aí vamos lá, vamos seguir aqui. Aí, como eu estava falando para vocês, tem essa norma do fator de potência que, no caso da gente aqui, a nossa distribuidora é a CELP, certo? Então, a norma da CELP, para a gente, é dita que esse fator de potência é normalizado de 0,92. Então, se tiver algum fator de potência ou maior do que isso, né? Se for maior que isso, melhor ainda. Se for mais próximo de 1, melhor ainda. Mas se tiver valores menores do que 0,92, tem essa diferença, ela vai ser calculada, tem um cálculo que é feito, e esse cálculo, essa diferença vai ter que ser paga para a concessionária distribuidora, né? Para poder meio que compensar o seu erro, certo? Digamos assim, um erro, né? Porque quanto menor, no caso, for esse fator de potência, se for um fator de potência de 0,4,
a gente tem esse aumento nos custos, né? Naquele caso lá das fábricas, a gente tem o aumento do custo no dimensionamento dos condutores, mas também a gente tem essa oscilação na rede. Então, quanto menor for o seu fator de potência na sua residência, na sua fábrica, na sua indústria, né? Vai acarretar também oscilações na rede para todo mundo, não só para você. Então, se o seu fator de potência tá baixo, você deve corrigir para ficar mais ou menos nesse padrão da norma de 0,92 para não ter que pagar essa multa. Se ficar maior do que isso, melhor ainda, certo? Mas a norma mesmo é de 0,92. Aí, uma forma que a gente faz, a gente não, né? As indústrias fazem para corrigir o fator de potência da sua indústria em si, né? Das máquinas lá, eles colocam um banco de capacitores, certo? Que é justamente para poder ter essa carga capacitiva, reativa, né? Carga reativa capacitiva grande, assim, de forma a corrigir a carga reativa indutiva que a gente tem na instalação da indústria, né? Ou da instituição, enfim, do ambiente lá que a gente está trabalhando. Certo? Então, aqui na CELP a gente tem essa norma de 0,92. Ou seja, o cosseno de φ, que é igual ao fator de potência, tem que ser igual, seria aqui igual ou maior de 0,92. Certo? Se for 1, já é perfeito, porque é o teto mesmo. Mas o mínimo aí seria 0,92. Aí aqui, a compensação por correção de fator de potência, para que é feita, né? Para a gente conseguir esse alto fator de potência, ou mais próximo de 1, a gente tem essa vantagem na cadeia de energia elétrica, ou seja, nessa rede toda de distribuição, certo? De transmissão, distribuição, vai ter essa vantagem para todo mundo de diminuir para não ter essa oscilação na rede e, no caso, a potência que está sendo fornecida vai estar sendo consumida. Então, quanto menos oscilação a gente tem, melhor, porque a gente tem essa estabilidade na rede, certo? Ô, Joyce, Oi. nesse caso aí que você está explicando aí, serve mais para a indústria, né? Empresa? Serve mais para a indústria porque quando a gente está falando de residências, a gente não tem um transformador muito grande, por assim, uma máquina, né? Ah, Não tem um motor muito grande que tem ah, essa potência reativa indutiva muito grande. Porque na própria rede de distribuição, a gente tem alguns bancos de capacitores instalados na rede para justamente corrigir o que seriam essas instalações. Vamos supor que a gente tem 10 casas numa rede, né, numa distribuição de uma rua, a gente tem 10 casas e cada casa aí tem, sei lá, 20 equipamentos do tipo indutivo, certo? Cada casa dessa tem 20 equipamentos do tipo indutivo, 20 máquinas, né? Aí quando a gente liga essas máquinas, elas fornecem essa potência reativa indutiva que vai se somando, certo? A soma dessas 20, no caso dessas 10 casas, com esses 20 máquinas, essas 20 máquinas vai dar o quê? 200 máquinas. Isso numa rede só. Para isso, a distribuidora, né, concessionária, ela já tem esse banco de capacitor na distribuição para fazer essa correção, certo? Então, não é necessário fazer uma correção na sua residência.